Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Vamos lá, meu nome é Lisley, sou professora de anatomia. Vamos começar então o nosso assunto de hoje e nós vamos ter a aula mais romântica de todas. Vamos falar um pouquinho de coração. O coração é um elemento que faz parte, é um dos órgãos que compõe o sistema circulatório. Então, para a gente poder começar a falar um pouquinho de coração, a gente tem que dar uma pequena situada do que é o sistema circulatório, certo? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a divisão, né? O que é o sistema circulatório? O sistema circulatório, ele vai ser compreendido por alguns órgãos. Um dos órgãos que nós vamos estudar nos vídeos dessa sequência é o coração. Só que fora o coração, nós vamos ter outros vasos que compõem com ele o sistema circulatório, que é um sistema fechado, que são as artérias e as veias. Nós vamos depois estudar em seguida as artérias e as veias. Ainda fazendo parte do sistema circulatório, nós vamos ter aqui vasos linfáticos e órgãos linfóides, tá? Que é um outro sistema de dutos e órgãos paralelo praticamente ao sistema venoso, tá? E vamos ter também os órgãos hematopoiéticos, que são, por exemplo, a medula óssea, produtora de células sanguíneas, tal. Então, o nosso amigo coração é um dos elementos do sistema circulatório e é ele que nós vamos estudar nessa aula tão romântica, certo? Então, aqui o nosso amigo. E quais são as funções do sistema circulatório como um todo? O sistema circulatório como um todo, ele vai ter as funções que são inerentes à distribuição desse sangue no corpo e dos elementos que estão distribuídos nesse sangue. Então, começa aqui, olha, pela nutrição, né, dos tecidos e ao mesmo tempo a excreção. Então, no mesmo momento que o sangue está circulando, levando nutrientes, oxigênio para todos os tecidos e células corporais, ele também está excretando, ou seja, está trazendo de volta para ser metabolizado tal, os restos desses mecanismos celulares. Tá? Uma outra função do sistema circulatório é a defesa do organismo, tá? Porque dentro do sistema circulatório nós vamos ter órgãos que fabricam células de defesa e circulando no sangue nós vamos ter também esses elementos de defesa, tá? Então, por exemplo, lá o sistema linfático é um sistema bastante envolvido aí na defesa do organismo e faz parte do sistema circulatório. Uma outra função do sistema circulatório como um todo é a correlação humoral. O que quer dizer isso? Não tem nada a ver com humor, né? Correlação humoral é que é através do sistema circulatório que nós vamos circular hormônios. Então, por exemplo, a hipófise, que está situada lá na célula turca, né, dentro lá do crânio, ela que vai comandar vários órgãos à distância. Então, como que essa informação vai chegar até o órgão-alvo? Através do sistema circulatório, né? E da mesma forma, a hipófise vai ter um feedback de como está o nível de hormônio no sangue, certo? Então, essa correlação humoral é das funções aí do sistema circulatório. E regulação térmica, né? Quando está mais calor, é bem comum a gente ficar com as bochechas vermelhas, né? Você ficar com a periferia mais vermelha, mais quente, porque os vasos sanguíneos mais periféricos, eles acabam dilatando um pouco mais para tentar trocar temperatura com o meio ambiente, né? Por isso até que a gente transpira, o fato da gente transpirar e bater aquela brisa, a gente não sente aquela sensação de frescor, exatamente a mesma sensação que a gente sente na pele. Os vasos sanguíneos que estão ali passando também se refrescam, né, diminui a temperatura e tenta voltar para dentro do corpo com a temperatura mais amena. A mesma coisa acontece no momento ao contrário, né? Quando está muito frio. Geralmente, os vasos mais periféricos eles se contraem, tentando manter a temperatura mais central no corpo, para evitar a perda de temperatura para o ambiente. Então, com essa vasodilatação, vasoconstrição, aumento de frequência cardíaca, diminuição de frequência cardíaca, a gente tem um pouquinho dessa regulação térmica, certo? Então, agora vamos começar a ver o nosso amigo mesmo que nós vamos estudar hoje, que é o coração, certo?
Coração é esse órgão muscular, ele é um órgão muscular oco, tá? Então, ele é, porque por dentro dele vai passar o sangue, então ele é uma bomba hidráulica, tá? Nos livros vocês verão que eles definem assim, aspirante e impulsora. Aspirante porque traz para dentro do coração o sangue que está próximo a ele, quando ele entra em diástole, né? Quando abre os átrios, por exemplo. E impulsora porque ele vai impulsionar para frente, quando ele entra no movimento de sístole, né? Que é a contração cardíaca, ele vai impulsionar o sangue que estiver dentro dele. Então, quando a gente olha nessa próxima imagem aqui, olha, a gente percebe que ele é formado por espaços ocos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem espaços dentro do coração formando as câmaras cardíacas que nós já vamos ver quais são. Mas onde está localizado o coração? Pensa aí. Tem uma música super conhecida, né, que fala lá, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mais ou menos, né? O coração, na verdade, a localização dele, a gente fala que ele está no mediastino médio. Ele está lá na cavidade torácica, numa região entre os dois pulmões, chamada de mediastino. Essa região entre os dois pulmões, toda recebe o nome de mediastino. Ela vai ter algumas partes. E aonde o coração está, a gente fala que é o mediastino médio. Então, ele vai estar lá na cavidade torácica, no mediastino médio, bem atrás do osso externo e logo acima do músculo diafragma, tá? Então, falando em termos de posição anatômica, de localização, na verdade, então ele está na cavidade torácica, no mediastino médio, a gente tem outros mediastinos, mas ele está no mediastino médio, atrás do externo, acima do diafragma, tá? Então, aqui, tá? Esse é o nosso amigo coração, né? Então, aqui, ó, toda essa região central aqui a gente chama de mediastino. Então, ele vai estar aqui, ó, essa porção a gente chama de mediastino médio, tá? Logo acima do diafragma e aqui na frente estaria o osso externo, tá? Ora, nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver bem essa parte aqui, olha, que onde a gente está mostrando aqui o mediastino, certo? Então, mediastino aqui. Tudo bem? Então, essa é a localização. E quanto a outros aspectos anatômicos, qual que é a forma do coração, né? O coração, quando a gente olha para ele, ele tem a forma de um cone, tá? Lembra lá do cone de sinalização de trânsito, né? Ele tem esse formatinho aqui, ó, de um cone. Só que com a base, que é a parte maior, voltada para cima, tá? Então, essa é mais ou menos a forma dele, como se fosse um cone, tá? E quando a gente fala sobre o próximo aspecto aqui, que é a orientação, a gente fala que o eixo, como se a gente estivesse passando aqui, olha, um eixo, né, uma flecha aqui, da base até o ápice do coração. A gente fala que esse eixo, ele está voltado para baixo, para frente e levemente para a esquerda, tá? Então, essa é a orientação do coração. Então, imagina aqui, ó, essa ponta, esse ápice aqui, ele vai estar para baixo, para frente e para a esquerda, tá? E sabe quando a sua mãe fala lá, menino, não faz isso que o meu coração vai na boca? O que sua mãe está fazendo? Ela não está te ensinando anatomia. Mãe tem sempre razão, mas nesse momento o coração dela não vai na boca, tá? Porque o coração ele fica fixo. A gente fala que o coração ele é fixo pela cruz venosa do coração, tá? As veias cavas, que estão nesse sentido, e as 4 veias pulmonares, que estão nesse outro sentido, tá? Então, a gente chama de cruz venosa do coração, é o que fixa o coração. Vamos dar uma olhada nisso? Então, olha aqui, ó. Quando a gente fala do eixo, né, ó, aqui a base do coração, aqui o ápice, então o eixo vai estar, ó, para frente. Então, olha aqui, ó, a base, o eixo para frente, para baixo e para a esquerda, certo? Daí que vem o ditado que o coração fica para o lado esquerdo. Na verdade, o ápice dele vai estar mais para a esquerda, certo?